Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a tua vida de maneira grande e poderosa. Hoje a oração é para destravamento. Tudo aquilo que estiver travando a tua vida financeira, todo mal espiritual que estiver fechando portas, que estiver fechando caminhos, que estiver amarrando, que estiver querendo amarrar, ele vai ser quebrado, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder, aí na tua casa, prepara um pouquinho de azeite ou então um pouquinho de óleo, porque eu vou consagrar o óleo e o azeite para fazer a unção de destravamento, a unção de prosperidade no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora, gente, entrar em oração. Nós vamos agora falar com Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, não haverá impossível. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Hã? É uma semente bem grandona, é ou não é? Sim ou não? Não, não é não, Jair. O grão de mostarda é no tamanho da cabeça de um alfinete. Jesus disse que se a sua fé, se a minha fé, ela for do tamanho de um grão de mostarda, vai acontecer milagre. Vai acontecer maravilhas em nome do Senhor Jesus. O que que isso significa? Você não precisa ter uma fé grande, gigante. Você precisa de uma fé sem dúvida. Porque não adianta uma fé grande e uma dúvida maior do que a fé. A fé, ela tem que ser sem dúvida. Porque se você não duvidar no teu coração, aquilo que você crê, aquilo que você pedir através da sua fé, Deus, ele vai providenciar, ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Nós vamos agora falar com Deus. Eu vou orar. Mas você vai fazer aí da sua casa, aonde você está, eu imagino que a maioria está em casa, mas aonde você está agora, você vai fazer desse lugar o seu altar, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Eu vou orar e você aí vai falar com Deus, você vai usar a sua fé, você vai clamar a esse Deus de todo o seu coração nessa noite. Amém? Se você puder, aí onde você está, fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque é com Deus que nós vencemos as lutas. É buscando a Ele, é na presença dEle que nós vencemos todas as batalhas. Amém? Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos em oração, meu Pai. Nessa noite de segunda-feira, a oração da prosperidade, a oração para abrir portas. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todos os nomes. Esse nome poderoso. E a tua palavra diz, meu Pai, que tudo que eu pedir na oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo eu vou alcançar. Crendo eu vou receber, meu Pai. E nesse momento, meu Deus, eu peço pela vida financeira de todas as pessoas que estão comigo aqui na sala de oração. Eu peço, meu Deus, por essa senhora, por esse senhor, por esse jovem, por essa pessoa, meu Deus, que vem para a oração, meu Pai, porque ela precisa do Senhor. Ela precisa, meu Pai,
da mão poderosa do Senhor. Ela precisa do teu socorro, Pai, na vida profissional dela, na vida financeira, no trabalho, nos projetos, meu Pai. Porque, meu Deus, diante da mão do Senhor, diante do poder do Senhor, meu Pai, as travas caem por terra. Diante do poder do Senhor, meu Deus, a porta fechada abre. O caminho travado destrava, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, já nesta primeira oração dessa noite, meu Deus, meu Pai e meu Rei, toca agora, Senhor, na vida profissional desta pessoa. Toca no trabalho dela, meu Deus. Toca nos negócios. Toca, Senhor, nos projetos, meu Pai. A tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor tocou naquele leproso, o Senhor não ficou leproso, mas a lepra caiu por terra. Quando o Senhor tocou, meu Deus, naqueles 2 cegos, que vinham orando, que vinham clamando, que vinham pedindo, o Senhor não ficou cego, mas eles foram curados. Porque diante do poder do Senhor, Pai, o impossível se torna possível. Diante do poder do Senhor, meu Pai, o mal bate em retirada. Então, nessa noite, meu Pai, do destravamento financeiro, eu peço a mão do Senhor, Pai. Eu peço o socorro do Senhor. Eu peço o poder do Senhor, meu Pai, para a vida financeira desta pessoa, para abençoar, meu Deus. Ah, meu Pai, essa pessoa que está desempregada há muito tempo, meu Deus, e ela tem buscado, ela tem tentado, meu Deus, um reposicionamento no mercado de trabalho, mas todas as portas estão fechadas para ela, para ele. Essa pessoa, meu Deus, que está trabalhando, e está trabalhando mais, Senhor, até do que antes, mas os resultados não aparecem, meu Deus. Oh, meu Pai, eu oro por esse empresário pequeno, médio, por esse comerciante, meu Pai, por essa pessoa que trabalha com bens, com serviços, mas está tudo trancado, está tudo travado. Meu Pai, coloca a mão, Senhor, nos caminhos desta pessoa, coloca a mão do trabalho dela, coloca a mão, meu Deus, aí no comércio dela, nos negócios, nos projetos, e todo o mal, meu Pai, toda força maligna, todo espírito imundo, venha cair por terra nessa noite, venha sair dos caminhos, venha sair aí do trabalho, venha sair do corpo desta pessoa, venha sair da mente dela, do coração dela. Oh, meu Pai, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, meu Pai. Atende, meu Deus, ouve cada oração, ouve cada pedido agora, meu Pai. Ouve cada clamor, meu Deus. Tem pessoas agora orando comigo de joelhos, Senhor. Tem pessoas agora, meu Pai, orando em meio a lágrimas, Senhor. Lágrimas de dor, lágrimas de humilhação, lágrimas de vergonha por causa da situação financeira, meu Pai. Oh, meu Deus, nós não estamos aqui, Senhor, brincando de igreja. Nós não estamos aqui, Pai, falando com essa parede diante de nós, ou com esse teto sobre a nossa cabeça. Não, Pai, nós estamos invocando o Senhor, o Deus onipotente, o Deus dos milagres, o Deus das causas impossíveis. Então vem abençoar, meu Pai. Vem abençoar o teu povo nessa noite. Vem fazer um milagre, Senhor, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu entrego nas mãos do Senhor, meu Deus, essa sala de oração dessa segunda-feira.
Eu entrego nas mãos do Senhor, meu Pai, a vida daqueles que já estão aqui na videoconferência, aqueles que já estão através do YouTube, meu Pai. Eu peço, meu Deus, traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. E que todos, meu Deus, sejam tocados pelo Senhor. Que todos, meu Deus, sejam abençoados nessa noite. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e na certeza, meu Pai, da vitória, na certeza do milagre, nós te louvamos, nós te glorificamos. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Você que precisa de um milagre no seu trabalho, na tua vida financeira, canta agora. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Faz desse louvor a tua oração aí onde você está. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és um filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, Senhor.
Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Ressuscita-me. Aí na sua casa, olha assim comigo, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu entrego, Pai, a minha vida financeira, o meu trabalho, os meus projetos. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Olha assim, meu Deus, vem me abençoar nessa noite. Vem falar comigo, Senhor. Vem tocar nos meus caminhos. Que esses momentos que eu vou passar aqui ouvindo a palavra, orando, te buscando, te adorando, que o Senhor venha trabalhar no meu favor. Abrindo as portas, abrindo os caminhos, me dando a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você que está aqui na videoconferência. Boa noite para o povo que está pelo YouTube. Eu tenho certeza que essa noite é noite de bênçãos. A palavra vai dizer que Deus, ele trabalha em favor daqueles que confiam nele, daqueles que buscam a ele de todo o coração. E eu creio, que já no começo dessa oração de segunda-feira, Deus, ele está trabalhando na tua vida. Deus, ele está trabalhando nos teus caminhos. Deus está quebrando travas. Travas que você consegue ver, mas principalmente aquelas que você não vê, que são espirituais. Ele está quebrando. Ele está quebrando para te abençoar nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, uma palavra de fé. E depois nós vamos fazer a oração forte do destravamento em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Hã? Pessoal que tá aqui na vídeo, como é que tá o som? Tá chegando bem o som aí? Tô vendo que o Jair tá sinalizando aqui que tá chegando bem o som. Tá chegando lá na casa da dona Ana, tá chegando lá na Francisca, tá chegando mais em quem? Deixa eu ver. Pessoal que tá aqui na vídeo, tá chegando também para Márcia. Tá chegando lá no Rio de Janeiro, então tá chegando para todo mundo. Obrigado, pessoal, aqui na vídeo. Pessoal que tá pelo YouTube, tá ouvindo bem também? Responde aí, por favor. A dona Fátima já disse que sim. A Francisca Silva também disse que tá ouvindo bem. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra. Tem uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, a direção para abençoar a tua vida, para a sua prosperidade, para você se levantar para a glória de Deus no nome de Jesus. A dona Cleusa está dizendo aqui, por que que não começou ainda o culto? Dona Cleusa, já começou faz tempo, hein? Faz tempo que já começou. Sabe o que acontece? A pessoa, ela entra no YouTube, aí ela dá pausa. Aí quando ela volta, tá lá atrás, não tá no ao vivo. Para estar no ao vivo, você tem que rolar a barra para ele estar lá no final, porque ele vai estar em tempo real. Aí a pessoa pensa que não começou ainda. Mas já começou e estamos aqui com toda a fé no nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém avisa aí para dona Cleusa de Bauru, que é só ela adiantar aí a barra e deixar no ao vivo, que ela vai estar pegando o culto em tempo real. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa,
Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pega a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28 e versículo 12. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, antes da gente ler a palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que elas não têm nenhum interesse pela palavra de Deus. Ela entra aqui, ela só quer a oração. Na cabeça dela, ela se acha muito esperta, se acha muito inteligente. Ela acha que está ganhando. Ela não está ganhando nada, ela está perdendo tempo. A oração sem a palavra de Deus, eu já disse aqui e volto a repetir, é eco. É grito vazio. A oração, para que ela tenha eficácia, ela tem que estar fundamentada na palavra. Você já observou que eu oro citando a palavra? Senhor, está escrito isso, Pai. O Senhor disse aquilo outro, ou seja, eu estou orando com base na palavra. A palavra de Deus, gente, ela é o manual para a nossa vida. Por exemplo, quando você compra para sua casa um aparelho eletrônico, um exemplo, você comprou uma televisão para sua casa. Você vai lá na loja, compra a televisão nova. Dentro da caixa daquela televisão vem um manual. Sim ou não? Vem ali um manual. Ainda que muitas hoje está vindo no QR Code. Você tem que pegar o celular, apontar para o QR Code, mas tem um manual. Todas elas têm um manual. Quem é o autor daquele manual? O fabricante. Aquele que idealizou aquele produto, desde o primeiro parafuso até a montagem final, ele conhece todos os detalhes daquele equipamento. Então, ele cria um manual, um instrutivo, para quê? Eu estou comprando, mas eu não conheço aquele equipamento. Quem conhece é o fabricante. Então, ele coloca para mim um manual para que eu possa extrair daquele produto o máximo possível. Não é para isso? Sim ou não? Para você aproveitar o máximo possível. Então, ele vem trazendo ali orientação por orientação. Ó, você vai ligar na força, um exemplo, 110. Ó, você vai usar dessa maneira, daquela maneira, assim, 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 assim. Ó, você não pode passar o pano molhado aqui, não pode fazer. Aquilo é a orientação para que você não tenha nenhum problema. Mas aí você diz assim, ó, eu comprei com meu dinheiro. A televisão é minha. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Tá escrito lá no manual, ó, é para ligar em 110. Aí você fala assim, eu vou ligar em 220. O que vai acontecer? Hã? Vai dar tudo certo? Não vai. Você vai ter problema. Você vai queimar a televisão. Não vai funcionar direito, você vai ter problema. Aí você faz assim, ah, não, eu vou lá reclamar com o fabricante. Aí você vai lá e reclama. Aí ele pergunta, você ligou na voltagem tal? Não, eu liguei na outra. Você usou dessa maneira? Não, eu usei dessa maneira.
Você fez desse jeito? Não, eu fiz daqui. Ou seja, você fez tudo errado e quer que tudo venha a dar o quê? Certo. Tem gente que faz exatamente assim com as coisas de Deus. A palavra de Deus é o manual. Quem é o Criador? Hã? Deus é o Criador. A palavra é o manual. Então, quando eu dou ouvidos à palavra, não é quando eu ouço apenas. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu estou seguindo a direção dada por quem? Por Deus. E se eu sigo a direção dada por Deus, não é um Deus qualquer. É o Deus onipotente. Ele que pode todas as coisas. É o Deus onipresente que está em todos os lugares. É o Deus onisciente, o que sabe de todas as coisas. É o Deus que já te viu amanhã. Quando você segue a palavra, você está dando ouvidos à voz de Deus. E se eu faço conforme a palavra de Deus, a bênção vai chegar. Agora, como eu quero que chegue a bênção? Fazendo do meu jeito. Isso é para você pensar. Eu estava me preparando para o culto agora à noite e eu estava meditando numa coisa. Escuta isso que eu vou falar para você. Eu quem trago Deus para minha vida. É você quem traz Deus para sua vida. Você sabia disso? Sou eu quem trago Deus para minha vida. É você quem traz Deus para sua vida. Eu quem deixo Deus fora da minha vida. É você quem deixa Deus fora da sua vida. Deus, ele só vai entrar se você permitir. E é diferente do diabo. O diabo mete o pé na porta, entra com tudo. Deus, ele disse assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o que é a minha palavra, e abrir e se render, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Quando é que eu trago Deus para minha vida? Hã? Quando é que você traz Deus para a tua vida? Deus é espírito. Deus não é um patuá. Deus não é palpável, mensurável. Deus é espírito. Quando é que eu trago Deus para minha vida? Quando é que você traz Deus para a tua vida? Quando você dá ouvidos à palavra dele. Você dá ouvidos à palavra dele. Ou melhor, você ouve a palavra, mas você não dá ouvido. Então você está dizendo, Deus, fica aí fora. É isso. Eu sei que isso machuca, eu sei que isso confronta, mas eu estou falando a verdade para você. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele respeita a minha decisão. Se eu decido o que eu quero na minha vida, ele vai entrar na minha vida. Se eu decido, não, eu quero fazer do meu jeito, não quero fazer do jeito de Deus, então ele vai ficar do lado de fora. Quando Deus entra, todo travamento cai. Se Deus não entrar, vai continuar travado. Quando Deus entra,
O diabo, ele bate em retirada. Mas se Deus não entrar, por quê? Porque ele não quer? Ele quer. Deus é o maior interessado em abençoar a tua vida. Porque na tua bênção, na tua vitória, ele é glorificado. O desejo dele é entrar na tua vida, é mudar a tua vida, é transformar a tua vida, mas a decisão não é dele, a decisão é tua. Aí eu pergunto para você nessa noite de segunda-feira, oração da prosperidade. Você quer Deus na tua vida ou fora da tua vida? Ah, bispo. Eu quero Deus na minha vida. Então começa a dar ouvido à palavra. Não adianta eu vir aqui e falar para você um monte de promessa bonita. Oh, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar vitória. Como é que Deus vai te dar vitória se você está deixando ele do lado de fora? Tem muito falso profeta fazendo exatamente isso. Aí a pessoa fica, puxa vida, o profeta falou que a minha vida vai mudar, que eu vou prosperar aqui. Mas se Deus não estiver na tua vida, o que que diz? O que que diz o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se Deus não tiver, não adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vai ser acordar cedo e dormir tarde. Tem muita gente que está assim, acordando cedo, dormindo tarde e nada. Luta, 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 luta e nada. Por quê? Porque ela, consciente ou inconscientemente, fez o seguinte: Deus, fica de fora, deixa comigo. Eu trago Deus para minha vida. Eu deixo Deus fora da minha vida. Quando é que eu trago Deus para minha vida? Quando eu decido fazer conforme a palavra. Quando é que eu deixo Deus fora da minha vida? Quando a palavra fala uma coisa, eu faço outra. Aí não adianta oração, não adianta nada. Porque se Deus não tiver, não vai. Deuteronômio 28, 1 e 2. E nós vamos orar. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Deuteronômio 1, 28, 1 e 2. Diz assim o texto. Você encontrou aí na tua Bíblia? Dona Maria José, a senhora encontrou aí, Dona Maria José? Encontrou? Amém. Olha o que diz a palavra. As bênçãos, o título da mensagem. As bênçãos decorrentes da obediência. Você quer a bênção? Obedeça. Você quer bênção para a tua vida financeira? Então faz conforme a palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Presta atenção, você tem que ler a palavra e fazer pausa e meditar para você entender o que o Espírito Santo está falando. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. O ser humano, ele só dá atenção àquilo que interessa para ele. Por que muitas pessoas não dão atenção à palavra? Porque não interessa para ela. Por exemplo, tem muita gente agora que está prestando atenção na palavra. Tem muita gente que diz assim, não está na hora da oração, não, deixa eu ver a novela.
Aí depois, você vai lá no meu privado e diz, bispo, ora por mim, bispo, minha vida. Você está decidindo deixar Deus fora. Você está decidindo, Deus, fica fora da minha vida. Aí eu não entendo, você quer Deus fora da tua vida e quer que Ele te abençoe? Como é que é isso? A gente só dá atenção àquilo que interessa pra gente. E aqui o Espírito Santo está dizendo que eu tenho que ouvir a voz de Deus, não é de qualquer maneira. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos. Tem aquela pessoa que ela é seletiva na palavra. O que é ser seletivo na palavra? Ah, isso daqui eu concordo. Não, isso daqui não é assim, não. Ah, isso daqui eu acredito. Ah, não, isso daqui não acredito, não. Ah, isso daqui, amém. Eu tomo posse. Ah, isso daqui, não é bem assim. Você receber a palavra de Deus em parte e não receber nada é a mesma coisa. Ou eu creio que é a palavra de Deus e vou dar ouvidos, ou então não adianta eu ficar seletivo. Aqui está dizendo que eu tenho que ouvir atentamente e guardar todos. Não é só aquela parte que eu gosto. Tem muitas partes da palavra que me confronta. Mas esse confronto é para me abençoar. Tem muitas partes da palavra que vai contra o meu eu, a minha vontade. Mas você já percebeu que a maioria das vezes que você foi pela tua vontade, você deu com os burros na água? Eu tenho que ouvir atentamente a palavra e guardar tudo. Aí diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará. Ou seja, se ele está falando que vai exaltar, é para alguém que agora está o quê? Humilhado. O Senhor vai te exaltar. Deus não vai exaltar quem já está exaltado. Deus vai exaltar quem agora está o quê? Humilhado. E falando da vida financeira, quantas pessoas estão humilhadas? Porque a vida financeira, eu imagino que, eu creio, eu penso, que de todos os problemas que você possa enfrentar nesse plano, o que mais humilha você é o financeiro. Porque quando financeiramente você está lá embaixo, ninguém dá atenção para você. Você fala e a pessoa está nem aí. Quando você financeiramente falando está embaixo, todo mundo, desaparece. É ou não é verdade? Às vezes até a família. Às vezes você pensa assim, não, a minha família vai me ajudar. Às vezes até a família desaparece. É ou não é verdade? Quantas pessoas que estão humilhadas por conta da situação financeira? Humilhada pelo desemprego. Imagina você ter que depender dos outros para comer. Isso é ou não é humilhante? Você tem que chegar lá e falar assim, fulano, poxa, fulano, dá para você me arrumar um pouquinho de arroz aí? Porque lá em casa não tem. Puxa vida, isso dói muito. Hã? Você está no escuro dentro de casa porque a tua luz está cortada. Mas por que a tua luz está cortada? Porque você gosta do escuro? Não, porque você não tem o financeiro para pagar. Os cobradores estão batendo na tua porta e eles não são educados. Eles não são educados. Você está vestindo aquela roupa que o que dá, não é o que você queria. Você vai lá no mercado,
E você olha a prateleira e você diz assim, puxa vida, eu gostaria tanto de levar isso daqui, mas o dinheiro não dá. E quantas vezes você chega lá na fila do caixa, na hora de pagar, o dinheiro não alcança? Meu Deus do céu. Hã? Quem já passou por isso aqui? Eu sei o que é isso, gente. Hã? E fica todo mundo com carão para você na fila, né? Fica todo mundo assim, como se você estivesse gostando daquela situação. Não, aquilo tá te humilhando. Aí o caixa fala assim, vai tirar isso daqui? Tá, tira. Vai tirar isso daqui? Atira também. Vai tirar, e acaba tirando o quê? Quase tudo. Deus está dizendo que vai te exaltar. Você pode estar humilhada hoje. Você pode estar humilhado hoje. Mas ele está dizendo, olha, se eu entrar na tua vida, se você permitir que eu entre na tua vida, eu vou te exaltar diante de todo mundo. Quem aqui já passou muita vergonha, gente? Cada situação financeira. Dói ou não dói? A pessoa fica rindo de você, fica zombando de você. A pessoa te trata assim como... Pois bem, Deus vai te exaltar diante dos olhos dessas pessoas. E não é para você esfregar na cara dela, tá vendo aqui? Ah! Não. É para que eles venham ver o Deus que você está crendo, o Deus que você está servindo, o Deus que você está buscando. O Senhor te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora vai lá no versículo 12. Eu separei uma em especial para essa noite. Versículo 12. Versículo 12. Aí no mesmo capítulo. O Senhor te abrirá, ele vai abrir para você o seu bom tesouro, o céu. O céu é o tesouro de Deus. Quando você já viu aqueles filmes que tem aquele baú do tesouro? Hã? Já viu aqueles filmes antigos lá? Já viu, Wallace Neto? Aquele filme que tem um baú assim, cheio de moeda de ouro, cheio... Hã? O céu é o tesouro de Deus para nós. Ele está dizendo assim, eu vou abrir o meu bom tesouro, o céu, para derramar chuva à tua terra no seu tempo. Ou seja, para abençoar, para te abençoar. Saúde para você trabalhar. Amém? Porque sem saúde você consegue trabalhar? Então saúde para trabalhar é bênção de quem? É bênção de Deus. Ele vai te dar sabedoria. Porque não é você trabalhar muito, é você trabalhar certo. Tem gente que trabalha muito, mas trabalha o quê? Errado. Deus vai te dar sabedoria para você trabalhar certo. Imagina, ó, Deus está te dando saúde. Deus está te dando sabedoria para você trabalhar como? Muito ou certo? Quem é que prospera? Quem trabalha muito ou quem trabalha certo? Quem trabalha certo. A pessoa trabalha muito, mas está trabalhando errado, ela tem 2 trabalhos. Vai trabalhar, vai fazer errado, vai ter que fazer de novo. Deus vai te dar sabedoria para você executar o teu trabalho. Amém? Ele vai tirar as travas espirituais. Trava segura, trava amarra, trava não deixa a pessoa ir para onde? Para frente. Ele vai tirar as travas. E se tiver destravado, vai andar para frente.
Não é que vai cair dinheiro do céu, não. Deus vai te abençoar para que o teu trabalho seja próspero. Tem muita gente que está orando, não. Puxa vida, eu vou orar. Não vai cair do céu. A palavra diz, olha, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Opa, agora eu mexi aí aquele... Ah, bispo, tem que trabalhar para prosperar. É, tem que trabalhar. Tu não trabalhar, tu não vai prosperar. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar sabedoria para tu trabalhar certo. Deus vai tirar as travas que amarram. Deus vai tirar as pessoas erradas do teu caminho e colocar pessoas certas. Mas tudo por um motivo. Você trouxe ele para a tua vida. E quando é que eu trago Deus para a minha vida? Quando eu ouço atentamente e coloco em prática na minha vida. Você está entendendo, sim ou não? O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Ou seja, aonde tu colocar a mão vai ser abençoado. Tem gente que aonde coloca a mão tá tudo errado. Hã? A pessoa coloca a mão em ouro, vira areia. E tem gente que coloca a mão em areia e vira o quê? Vira ouro. A palavra está dizendo que se Deus estiver na tua vida, o trabalho da tua mão vai ser abençoado. Toca aqui, minha avó. Em nome de Jesus. O trabalho da tua mão vai ser abençoado. Mas Deus tem que estar na tua vida. Isso não vai acontecer se Ele estiver fora da tua vida. Todo o trabalho da tua mão vai ser abençoado. Tem gente que aonde coloca a mão dá tudo errado. Tem gente que aonde coloca a mão, rapaz, o negócio amarra, que não vai para frente. Porque Deus não está. Porque Ele está dizendo aqui, ó, que Ele vai abençoar toda a obra das suas mãos. Aí diz aqui, emprestarás a muita gente, mas você não vai tomar emprestado. Eu pergunto, isso é ou não é prosperidade? É prosperidade. Mas essa prosperidade não vem com oração. Tem gente que quer oração, mas Deus está fora da vida dela. Quando Deus está na tua vida, a tua oração vai ter resposta. Se você... Escuta o que eu vou falar e já vamos orar. Se você quer a mão de Deus na tua vida financeira, seja fiel no teu dízimo. Ah, ele já vai falar de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fidelidade a Deus. É por isso que tu não prospera. Se você quer a mão de Deus na tua vida financeira, a primeira coisa, começa a ser fiel a Deus no dízimo. E não é fazer o dízimo como um imposto. Ah, tem que fazer, né? Não faça. Não é fazer como obrigação ou como uma regra. Não, eu tenho que cumprir a regra. Não faça. Tem muita gente que faz o dízimo assim e não prospera. Porque devolver o dízimo é colocar Deus em primeiro na tua vida. Primeiro, Deus. E se eu colocar Ele em primeiro, Ele vai me exaltar. Ele vai me honrar. Devolver o dízimo é reconhecer que tudo pertence a quem? A Deus. Tudo pertence a Deus. Devolver o dízimo. Você está dizendo assim, Pai, na minha vida, tudo vem da mão do Senhor. Se não for o Senhor, eu não sou nada. E você deve fazer exatamente essa oração toda vez que você for devolver o teu dízimo. Pai, obrigado. Na minha vida, tudo vem da mão do Senhor. Aqui está a minha fidelidade. Ou seja, se não fosse o Senhor, não chegaria.
Se não fosse o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu sabedoria para trabalhar certo, o Senhor quebrou as travas, o Senhor abriu as portas, o Senhor tirou as pessoas erradas. Pessoa errada faz você perder dinheiro? Faz ou não faz? Hã? Quem já perdeu dinheiro porque deu ouvido a gente errada? Hã? Deus vai tirar as pessoas erradas do teu caminho e vai botar as pessoas certas. Isso é a bênção de Deus. Não é só dinheiro, não. É o conjunto. Imagina, pensa aqui comigo. Você ganha muito dinheiro, Aí tu cai doente e vai lá para a UTI no hospital. O teu dinheiro serviu de quê? De nada. Você ganha muito dinheiro, mas você não tem sabedoria. Você mete o pé pelas mãos, vai perder tudo. Você ganha muito dinheiro, mas os demônios estão ali travando a tua vida. Aquelas travas vão fazer você perder tudo. Você ganha muito dinheiro, mas você está andando com pessoas erradas. Pessoas que você acham que torcem por você, que são amigos, que querem o teu bem, mas eles não querem o teu bem, não torcem por você, eles querem só o teu dinheiro. A hora que o teu dinheiro acabar, ele desaparece. Quando você traz Deus para a tua vida, ele vai limpar a tua vida. Limpar. Hã? Quando você vai... Quem aqui já trabalhou na roça, já plantou na roça? Para você plantar, primeiro você tem que limpar a terra, não é? Você limpa a terra, você aduba a terra, você prepara a terra. Se você pegar a semente e jogar na terra de qualquer maneira, tu vai perder. Então Deus vai limpando. Deus vai limpando a tua vida. Para que, quando as coisas chegarem, ficarem na tua mão, ficarem com você. Mas isso acontece se Ele estiver na tua vida. Ele disse nessa noite, se você ouvir atentamente e guardar tudo, Ele vai te exaltar. Tu tá humilhado hoje? Tu tá humilhada hoje? Começa a ser fiel a Deus. Eu tô falando da vida financeira. Começa a ser fiel no teu dízimo. Não como imposto, não como obrigação, não para cumprir regra. Reconhecendo que tudo pertence a quem? A Deus. Reconhecendo que na tua vida tudo vem da mão de quem? Ele vai começar a limpar a tua vida. O Senhor vai te exaltar diante de todos. Quem zombou, quem riu, vai ver a glória do teu Deus na tua vida. Amém? Ele vai abrir o seu bom tesouro, o céu, e derramar a chuva de bênção. E o texto finaliza dizendo, você vai emprestar, mas tu não vai tomar emprestado de ninguém. Prosperidade, 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 vindo da obediência. Antes de fazer a oração forte, eu quero fazer uma oração breve por você que está aqui e você entendeu a palavra e você quer nessa noite fazer um voto não comigo. Você não vai prestar conta para mim. Mas você quer fazer um voto com Deus. E a partir de hoje você vai se tornar um dizimista da obra. O dízimo não é invenção da igreja, não é invenção do pastor. O dízimo é um princípio bíblico. Ah, bispo, mas o pastor fulano, o Beltrano fez aquilo e aquilo de errado. É problema dele, ele vai prestar conta para Deus. Não é problema meu. Não é porque o fulano é falso profeta, é enganador, é sem vergonha, que eu vou deixar de ter a minha comunhão com quem? Com meu Deus. É isso que o diabo quer. Porque ele sabe que se ele cortar a tua fidelidade, tua bênção vai ser cortada. O dízimo é um princípio bíblico. Bispo, eu quero fazer esse voto com Deus. De tudo que Deus me der, eu vou começar a ser fiel no dízimo. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que eram dizimistas. E quando você estava devolvendo o dízimo, as coisas estavam fluindo. Tinha luta? A luta sempre vai ter. Sempre vai ter.
Mas Deus estava ali na tua vida. Você trouxe Deus para a tua vida. Aí você começou a ouvir, principalmente aqui na internet. Pessoas, instrumentos de Satanás. Aí começou aquilo ali, encheu o teu coração. Foi o que Pedro falou para Ananias. Ananias, por que você deixou Satanás encher teu coração? Aí você parou de dizimar. Depois que você parou de dizimar, você começou a descer uma ladeira que, ó, parece que não acaba mais financeiramente. Bispo, você está falando comigo, bispo. Você vai voltar a dizimar a partir de hoje. Você que está aqui diz assim, bispo, eu nunca dizimei. Eu até ofertei, mas eu nunca dizimei. Mas eu creio na palavra. E eu quero fazer esse voto do dízimo nessa noite. De tudo que Deus fizer chegar à tua mão seu, seja muito ou pouco, primeira coisa, você vai separar o dízimo. Você recebeu R$100. Quanto que é o dízimo? 10. Você vai separar, meu pai. Primeira coisa, você vai separar, você vai devolver o dízimo. E quando você devolver o dízimo, você vai falar, meu Deus, na minha vida, tudo vem da mão do Senhor, tá aqui a minha fidelidade. Você recebeu R$1.000. Quanto que é o dízimo? R$100. Você vai devolver o dízimo. E você vai ver como Deus vai te abençoar. Não vai te faltar. Aquilo que você não estava fazendo com 100%, você vai começar a fazer com 90%. Bispo, mas como é que isso é possível? Isso é Deus. Isso é Deus. Ah, bispo, eu não acredito, não. Paciência, querido. Eu estou falando da palavra. Você quer a bênção de Deus, então você vai fazer conforme a palavra. Amém? Apresenta aí as suas mãos para Deus. Bispo, eu já sou um dizimista fiel. Apresenta as suas mãos para Deus. Você que quer fazer o voto do dízimo agora, depois eu vou orar. Levanta as suas mãos aí para Deus. Deixa eu orar no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. O Senhor conhece a intenção do meu coração, meu Pai. E o que eu mais quero, meu Deus, é ver a vida dessa pessoa abençoada. Eu não quero, meu Pai, que ela venha dizimar e depois fazer falta para ela, porque ela vai fazer uma única vez. Mas eu quero, Pai, que ela prospere, que ela seja abençoada. Por isso eu estou ensinando para ela, meu Deus. Por isso eu estou ensinando para ela que não adianta, meu Deus, oração, campanha de oração, se o Senhor não estiver dentro da pessoa, se o Senhor não estiver na vida. E como eu falei no começo, sou eu, Pai, quem trago o Senhor para a minha vida. É essa pessoa do outro lado que traz o Senhor para a vida dela. Sou eu, meu Pai, quem deixa o Senhor fora da minha vida. É essa pessoa, meu Pai, que deixa o Senhor fora da vida dela. Porque o Senhor, meu Deus, não vai arrombar a porta. O Senhor disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o que? A palavra. E abrir o que? O coração. Se render. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra, Pai, mas ela não se rende. Ela está armada do orgulho dela, da soberba dela, do preconceito dela. E o pior de tudo, Pai, ela está sendo humilhada. Quando o Senhor diz que se ela obedecer a Tua palavra, o Senhor vai exaltar. O Senhor vai abrir o bom tesouro, o céu, e vai abençoar. O Senhor disse que aonde ela colocar as mãos, Pai, vai ser abençoado. E que a seu tempo ela vai emprestar, mas ela não vai tomar emprestado de mais ninguém. Pai, eu oro por essa pessoa, meu Deus, que um dia dizimou. E por um motivo qualquer, meu Pai, ela deixou a dúvida entrar.
Ela deixou Satanás encher o coração dela e ela parou, meu Deus. E de lá para cá, meu Pai, as coisas amarraram de tal maneira que ela não entende, meu Deus. Ela até entende o porquê. Eu oro por essa pessoa, Pai, que nunca dizimou, mas ela quer a mão do Senhor na vida financeira dela, ela quer a bênção. E ela toma a decisão, meu Pai, de trazer o Senhor para as finanças dela, para o trabalho dela, para os projetos dela, sendo fiel a partir de hoje no dízimo. Pai, cumpre a tua palavra, Senhor. O Senhor não é homem para mentir. Cumpre a tua palavra. E abençoa, meu Deus, abrindo portas. Nós estamos na semana das portas abertas. Abre portas. Abre portas para aqueles que já são dizimistas fiéis, não por imposto, não por obrigação, não por cumprir regras, mas por reconhecer que tudo é do Senhor. Por reconhecer que tudo na vida delas vem da mão do Senhor. Abre as portas, Pai. Abre os céus, o tesouro do Senhor, e abençoa. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí, por favor. Eu vou consagrar agora o óleo e o azeite. Eu vou ungir pela fé o alto da tua cabeça. Deus vai colocar a mão para te abençoar, para abrir as portas. Eu vou ungir as tuas mãos, para que se cumpra essa palavra. Todo o trabalho da tua mão vai ser abençoado. Vai prosperar. Vai dar certo em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus, consagra esse óleo, consagra esse azeite com fogo do Espírito Santo. Consagra, meu Pai, esse azeite que essa pessoa levanta em casa, esse óleo que essa pessoa levanta em casa, com a unção de destravamento. Se tem algum mal travando, amarrando a vida financeira deles, Pai, todo mal cai por terra. E portas são abertas nessa noite, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? No nome do Senhor Jesus, pela fé, eu unjo o alto da tua cabeça para destravamento da tua vida financeira, para que todas as travas sejam quebradas em nome de Jesus. Coloca o óleo na tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Eu unjo as suas mãos para que todo o trabalho das tuas mãos, em casa ou fora, seja abençoado. Coloca o óleo nas tuas mãos. Passa as mãos assim uma na outra. Se você tem aí alguma coisa que representa a vida financeira, unge também. Carteira, bolsa, cartão do banco, o que representa a tua vida financeira, unge. Eu vou fazer uma oração agora em nome de Jesus e pedir a Deus para quebrar todas as travas. E essa semana é semana de portas abertas. Eu estou jejuando, eu jejuei hoje pelos dizimistas. Eu vou jejuar até domingo, nesse propósito. Deus abrir portas. E Ele vai abrir no nome do Senhor Jesus. Amém? Se você tiver aí com você alguma coisa que representa o teu trabalho, a tua vida financeira, segura aí na tua mão, eu vou orar. E você vai pedir a Deus. Eu não sei do teu trabalho, eu não sei dos seus objetivos, mas você sabe. Você vai colocar diante de Deus em oração. Você vai colocar e vai pedir a Ele, meu Pai, quebra a trava. Quebra as amarras, Senhor. Quebra as amarras. Abre as portas. E Ele vai abrir no nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão, Pai. Como homem de Deus, como profeta, como servo do Senhor, eu estendo a minha mão, meu Deus, e pela minha fé,
Eu estendo a minha mão para essa senhora que está orando comigo, essa senhora de fé, esse senhor de fé, esse homem de fé, essa mulher de fé, essa pessoa, meu Pai, que vem aqui nessa noite, e ela não vem aqui, meu Pai, para passar tempo, ela não vem aqui buscar entretenimento, mas ela vem aqui, Pai, porque ela crê que a Tua palavra é poderosa, é verdadeira e eficaz, ela crê, meu Deus, na bênção do Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, entra agora, meu Pai, com poder, entra com Teu poder agora na vida financeira desta pessoa. Meu Pai, toca no trabalho dela, toca no comércio dela, toca nos caminhos dela, toca na vida profissional dela, toca na vida financeira dela. E se tem, meu Deus, trava, se tem uma trava espiritual, meu Pai, uma trava que não deixa essa pessoa arrumar emprego, que não deixa essa pessoa arrumar trabalho, há muito tempo ela está desempregada, porque tem uma trava no caminho dela, tem uma trava fechando a porta, tem uma trava fechando o caminho. Meu Deus, quebra essa trava agora do caminho dessa pessoa. Meu Pai, quebra a trava que está no trabalho dessa pessoa. Ela tem o trabalho dela, meu Pai, ela está empregada, ela está bem empregada, mas o trabalho está amarrado, o trabalho não prospera, ela trabalha muito, ela luta muito, mas ela não vê resultado. Meu Deus, entra com poder aí no trabalho dela, entra com poder aí no trabalho dela agora, Espírito Santo, e toda amarra espiritual, todo bloqueio espiritual, toda trava que o inimigo colocou aí no trabalho dela, meu Pai, essa trava vem em forma de inveja, essa trava vem em forma de olho grande, essa trava, meu Pai, vem em forma de uma perseguição aí no trabalho dela. Meu Deus, eu quebro toda a trava do trabalho dela, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, entra com poder, meu Pai, no comércio desta pessoa, na empresa dela, na loja dela. Meu Deus, entra com poder, meu Pai, aí no espaço do negócio dela, essa pessoa que tem um espaço físico, que tem uma loja, que tem um posto de vendas, que tem um salão de cabeleireiro, uma oficina mecânica. Meu Deus, entra com poder aí no espaço de trabalho dela, meu Pai, e o mal espiritual que entrou aí, que foi mandado para travar, sem ela perceber, meu Pai, entrou alguém um dia e lançou um pó, meu Deus, invisível, meu Pai, aos olhos, um pó que se juntou com o pó do chão e ela achou que era um pó qualquer, mas um pó que foi lançado para travar, para amarrar. Meu Deus, alguém foi na porta do comércio dela e colocou, meu Deus, meu Pai, ali uma praga, uma maldição, algo espiritual, meu Pai, amarrou o trabalho, amarrou as vendas, meu Pai, os clientes bons, os clientes, meu Pai, fiéis foram embora, meu Pai, já não entra mais ninguém, e quando entra alguém, meu Pai, a pessoa gosta do produto, ela gosta do serviço, mas ela não consegue vender, ela não consegue, meu Pai, fechar nenhum negócio, porque tem trava no comércio dela, tem trava, meu Pai, nos caminhos dela, mas quando o Senhor entra, meu Pai, a trava cai. Por isso eu peço, entra com poder, meu Deus, entra com poder, meu Pai, na vida financeira desta pessoa. Entra com poder, meu Pai, aí na mente dela. Quantas pessoas, Pai, que a trava, meu Pai, está na mente. Satanás colocou um bloqueio na mente, que ela não consegue trabalhar certo. Ela trabalha muito, mas está trabalhando errado e por isso não prospera. Meu Deus, entra no emocional dela e arranca, meu Deus, a trava chamada dúvida, a trava chamada medo, a trava chamada doença, a trava chamada desânimo, a trava chamada timidez, meu Pai, ela não tem atitude, meu Pai, quebra agora da cabeça aos pés, meu Pai, do emocional, da mente, do corpo, dos caminhos, da vida desta pessoa, todo mal vai sendo queimado, Satanás, a tua força é quebrada, sai agora da vida financeira desta pessoa, saia do trabalho dela, saia dos caminhos dela, arruma a sua bagagem agora, vai saindo, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado, você não se esconde dos olhos do meu Senhor, vai soltando, vai saindo, vai largando, levando a miséria, levando a escassez, levando a humilhação, levando a vergonha que essa pessoa tem passado por conta da situação financeira.
todo mal, toda miséria, todo espírito de miséria, todo espírito de derrota, eu amarro agora, eu repreendo agora da mente, do corpo, dos caminhos, da vida financeira desta pessoa, da cabeça aos pés agora, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, diga comigo, igreja, saia! Toda trava, toda amarração, todo bloqueio, saia! Saia! Em nome do Senhor Jesus. E não volte mais. E não volte nunca mais. Receba em nome do Senhor Jesus libertação para a tua vida financeira. Receba libertação. Tudo que estava travando, tudo que estava amarrando, tudo que estava atrapalhando foi quebrado. Receba libertação agora para a tua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Travas quebradas, amarras quebradas, portas abertas. Faz a tua oração agora. Francisca, faz a tua oração em nome de Jesus, Francisca. Faz o teu pedido agora para essa semana, gente. Faz o teu pedido para essa semana. Darlene, faz o teu pedido para essa semana. Em nome do Senhor Jesus. Maris, faz o teu pedido para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Vanilson, faz o teu pedido. Graça, faz o teu pedido em nome do Senhor Jesus. Ele disse que aquilo que você pedir na oração, crendo, tu vai receber. Então pede a Deus agora. Agora você vai usar a tua fé. Agora você vai fazer a tua oração. Fala com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoar. O Senhor me ungiu. O Senhor me levantou. Assim como eu estendi a minha mão, meu Pai, e eu creio que as amarras, todo o travamento foi quebrado, eu estendo a minha mão, Pai, para abençoar essa pessoa, para abençoar a vida financeira dela, para abençoar, meu Deus, o trabalho dela, o comércio dela. Eu estendo a minha mão e profetizo portas abertas, portas abertas, portas abertas na causa, na justiça. Eu profetizo boas notícias nessa semana. Eu profetizo, meu Deus, a vitória financeira. Porque a tua palavra, Pai, é verdadeira. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é eficaz. E debaixo da tua palavra, meu Pai, para aqueles que creem, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo,
Seja abençoada no teu trabalho, seja abençoada nos teus projetos, seja abençoada na tua vida financeira. O meu Senhor, Ele vai na tua frente e Ele abre as portas, Ele abre as portas, Ele abre os teus caminhos, Ele te dá a vitória. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse da tua bênção. Toma posse da tua bênção. Essa bênção entregue é espiritual. E quando eu creio, essa bênção espiritual move o material, faz o milagre acontecer. Recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, recebe o teu milagre, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Coloque as mãos no teu coração e louva a Deus agora. Louva a Deus agora porque Ele te abençoou nessa noite. Se o mar se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver, parecer que eu não vou sobreviver. O meu coração se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o eu vou manter fim, meus olhos firmes eu no Senhor. vou manter os meus olhos firmes Circunstâncias no Senhor. não alteram Circunstâncias não alteram as promessas. promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. teu amor, Seu amor vai louvando, igreja, brilhará e sempre cuidará. e sempre cuidará de mim. Canta para Deus agora, nada temerei. Nada temerei. Sei que eu não estou sozinho. Sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer. Oh, aleluia. E descansar em Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nada temer. Declara, igreja, sei que eu não estou Sei que eu sozinho. não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer. E descansar em E Deus. descansar em Deus. Aleluia. Abre o teu coração. Louve a Deus. Canta para Deus. Louve ao teu Deus nessa noite. Se o mar se agitar E tudo escurecer. e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver. e parecer E eu não vou sobreviver. E o meu coração Se o meu coração sentir que é o fim, sentir que é o eu vou manter meus olhos firmes no eu Senhor. vou manter os seus olhos firmes no Circunstâncias Senhor. não alteram Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra, Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O amor Seu amor brilhará. brilhará e sempre cuidará de mim. Se você puder, levanta as tuas mãos e louva. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer.
Vamos, igreja, com muita fé, nada temerei. Sinta a presença do Espírito Santo. Não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer. E descansar em Deus. Oh, aleluia. E descansar em Deus. Diga amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ao teu nome toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor tocou, que travas caíram por terra e que portas foram abertas nessa noite. E que essa semana, meu Pai, é boa notícia. Portas foram abertas. Portas foram abertas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Olha para mim. A bênção está na tua vida. Creia no teu coração. Essa semana, vai fazer o que você tem que fazer com toda a tua fé. Faz aquilo que é a tua parte. Descansa o teu coração. Deus vai fazer aquilo que tu não pode fazer. Descansa o teu coração. Não adianta você ficar... Não. A bênção de Deus está na tua vida. Satanás está debaixo dos teus pés. Ele foi derrotado, ele foi repreendido em nome de Jesus. Amém? Permanece firme na sua fé. Eu já vou terminar o culto já. Essa semana, até domingo, vai ser a semana de oração das portas abertas. Nós estamos orando todos os dias. Nós começamos ontem, oração. Nós já oramos hoje, jejuamos hoje pela tua vida, dizimista. Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. E nós vamos a semana inteira nessa fé. De tudo que Deus te der nessa semana, vai chegar o que você está esperando. Quem crê recebe o que eu vou entregar agora. Vai chegar coisa que você não estava nem esperando. Financeiro. Em nome de Jesus. Quem crê recebe. De tudo que Deus te der, você vai separar o teu dízimo. E eu convido você para ser um dizimista desse ministério. Se esse ministério tem te abençoado, tem te ajudado, nos ajude a avançar. De tudo você vai devolver o seu dízimo. Amém? Quando você enviar o dízimo, você vai pegar o comprovante. Eu já vou colocar aqui até na tela o Pix para você enviar o dízimo, a conta para você fazer o depósito do seu dízimo. Quem tem o Pix, faz na chave Pix. Bispo, eu não tenho Pix. Então você vai depositar nessa conta do Bradesco, que é a conta da igreja, que é a conta do ministério. Amém? Quando você colocar essa chave Pix, confere para ver se aparece esse nome. Esse é o nome do ministério. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Quando você for fazer o depósito, quando você colocar a agência e a conta, confere e vê se vai aparecer esse nome. Apareceu, você confirma. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o Pix, você vai entrar nesse WhatsApp e você vai mandar o comprovante. Quando você mandar o comprovante, eu estou pedindo para as pessoas escreverem a seguinte frase: portas abertas. Por quê? Nós vamos imprimir e nós vamos colocar debaixo dos nossos joelhos para oração. Deus abre portas
para esse dizimista fiel. Ela está fazendo a parte dela. Faz a parte do Senhor, Pai. Faz o que ela não pode fazer. Amém? Você entendeu, sim ou não? Não deixa de mandar o comprovante. Bispo Marcos, eu tô com o meu dízimo, eu já quero mandar o meu dízimo hoje. Você tem para mandar hoje, você manda hoje. Então você vai mandar quando você tiver. Mas até domingo na Santa Ceia nós vamos estar no propósito das portas abertas. Amém? Eu estou convidando aqueles que creem para fazer um propósito de fé nesse mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o menor mês do ano. Não é isso? Esse mês agora tem só 28 dias. E dentro desses 28 dias, ainda tem 4, 5 dias de quê? De carnaval. Então é um mês que financeiramente as pessoas não esperam grande coisa. Mas Deus não depende de mês para abençoar, Ele depende da tua fé. Eu estou convidando as pessoas que creem para fazer um propósito com Deus nesse mês de fevereiro. Você vai devolver o teu dízimo e uma oferta igual ao seu dízimo. Não é dízimo dobrado. O dízimo é 10%. Você vai devolver o seu dízimo e uma oferta igual ao seu dízimo. O seu dízimo é 50, você vai devolver o dízimo e uma oferta igual, de R$50. O teu dízimo é 200, você vai devolver o dízimo e uma oferta igual ao dízimo. A palavra diz assim, e o meu Deus, em Cristo, vai suprir todas as necessidades. Bispo, eu quero fazer esse propósito. Não faça porque eu estou falando. Se eu fosse você, eu faria uma oração. Pai, confirma no meu coração. Você deve fazer porque Deus tocou no teu coração. Aí está a tua bênção. Aí está a tua bênção. Amanhã, terça-feira, eu vou estar jejuando de novo. Bispo, eu quero também fazer o jejum. Fica à vontade. É para abençoar a tua vida. A semana inteira nós vamos nessa fé. Para Deus abrir portas para aqueles que estão sendo fiéis a Ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou fazer a oração final. Mas, bispo, você não orou pela vida financeira? Oh, meu Deus do céu. O que eu mais orei hoje, você já está abençoado. Hein, Maria Rita? Já está abençoado em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração final, eu termino, você vai descansar. Mas sai com essa palavra no teu coração. Eu quero Deus na minha vida. E por isso eu vou obedecer a palavra dele. Eu não vou colocar Deus fora da minha vida. Eu quero ele na minha vida. Porque se ele estiver na minha vida, então eu vou vencer a batalha. A porta vai abrir, ele vai abrir o caminho, ele vai me dar a condição, ele vai me abençoar. Amém? Glória a Deus. Você que está pelo YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, para você não perder a sala de oração. Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, deixa o teu like. Amém? Amanhã, 6 horas da manhã, eu venho para orar no YouTube. Quem puder, vem orar comigo 6 da manhã. Quem não puder orar 6 da manhã, avó, eu sei que 6 da manhã, se eu não colocar a oração 6 da manhã, ela vai, cadê a minha oração? Então, 6 da manhã, oração. Mas quem não puder orar 6 da manhã, ora no horário que você puder. Amém? Quarta-feira, se Deus permitir, 8 da noite, nós voltamos com a sala de oração. E quarta-feira, a oração de quarta-feira é para quê, gente? Saúde. Hoje é financeiro, quarta-feira é pela saúde, milagre. A oração da cura dos enfermos, a oração das causas impossíveis. Você que está doente, você que tem familiar doente, vem quarta-feira para a sala. Você conhece alguém que está doente, que está enfermo, que está enferma? Convida essa pessoa, manda o link para ela na quarta-feira para ela vir para a sala no nome de Jesus. Sexta-feira, libertação. E domingo, Santa Ceia do Senhor. Não esquece essa semana, vó, quando for para o mercado, já comprar o suco de uva. Não esquece não, vó. Vai esquecer não? Já compra o suco de uva, deixa guardadinho. O pão não compra amanhã não, vó. Se comprar o pão amanhã vai ficar duro para domingo. Deixa o pão para comprar no domingo, mas o suco de uva já prepara, porque domingo é dia de Santa Ceia no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você sai abençoado.
abençoada. E se você puder, antes de dormir, medita nessa palavra de novo. Se eu obedecer, ele vai me exaltar. Ele vai abrir o bom tesouro, o céu. Onde eu colocar a mão vai ser abençoado. E vai chegar um momento que eu vou ter para emprestar, até para dar, mas eu não vou pegar mais emprestado de ninguém. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar na bênção em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos ao teu santo nome, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Pela direção que o Senhor deu, Pai. E eu sei que aqueles que receberam de coração aberto, em breve eles vão estar contando testemunho do mover do Senhor, do agir do Senhor na prosperidade deles, nos projetos financeiros deles. Por isso eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Agradeço, meu Pai, pela vida de todo o povo que esteve conosco aqui nessa noite. Eles vão sair agora, Espírito Santo. Guarda a vida deles, Senhor. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a casa do teu povo nessa noite, Pai. Coloca os anjos, meu Pai, ao redor da vida deles, ao redor da casa deles. Anjos com espada de fogo nas mãos, Pai. Para guardar, para livrar de todo mal. Quando eles colocarem a cabeça no travesseiro, Pai, que eles venham dormir tranquilo, em paz. Eu declaro, Pai, uma semana de boas notícias. Uma semana de portas abertas. Uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma noite abençoada para todos vocês. Um sono tranquilo. E que essa semana, a primeira semana desse mês, seja uma bênção. Semana de portas abertas. Semana de boas notícias para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos, gente. Uma boa noite.